Oi, gente, tudo bem? Sou enfermeira Camila Oliveira e eu sou especialista no tratamento de feridas. E aqui nesse canal eu falo de prevenção e tratamento de lesão de pele, tá? E hoje eu quero conversar com você sobre o que usar na ferida. O que a gente pode escolher para usar na ferida? Mas antes, eu quero te pedir uma coisa. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve nesse canal, já ativa as notificações, porque todo dia tem um vídeo novo aqui nesse canal, tá? E se você tiver alguma dúvida, você pode deixar para mim nos comentários esse vídeo, que depois eu volto aqui para responder para você, tá certo? Então já curte e já compartilha esse vídeo com aquele colega que ainda tem dúvidas do que usar na ferida, tá bom? Então vamos lá. O que eu posso utilizar numa ferida? Primeira coisa que a gente tem que entender é o que? As feridas, elas conversam com a gente, né? Então vamos pensar aqui. Eu olho para a ferida, né? Aqui, o que essa ferida me mostra? O que essa ferida tá me dizendo que eu tenho que fazer com ela, né? O que eu estou vendo aqui nessa ferida? E nessa ferida, o que eu estou vendo? É diferente da outra que eu mostrei pra vocês, certo? Então, o que usar na ferida? Primeira coisa, a gente precisa aprender a olhar e fazer uma avaliação devida no leito da ferida, tá? E quando eu falo de leito, não é só leito, eu tenho que olhar pro leito, eu tenho que olhar para as bordas e eu tenho que olhar ao redor da ferida, porque aí eu vou conseguir prescrever o melhor tratamento para esse paciente. Por isso que tratar a ferida não é receita de bolo. O que serve para essa ferida não serve para essa ferida, tá? Então, não é igual, não é a gente fazer as mesmas coisas na mesma ferida. A gente precisa avaliar a ferida e identificar o que ela precisa naquele momento que eu tô avaliando, tá? Então, a ferida ela pode estar precisando de umidade, a ferida ela pode ter biofilme, falar assim, e ela vai falar assim pra você, olha, eu tenho biofilme, o que você vai fazer aqui para você te remover esse biofilme? Eu tenho ferida que pode ter sinais de infecção, então tudo isso depende da sua avaliação. E como é que a gente fica bom em avaliar a ferida? Avaliando ferida, tá? Então a gente precisa avaliar exaustivamente o máximo de feridas que a gente puder. Então não fuja das avaliações, discuta, esteja apto a ouvir outros profissionais que já estão aí, né, na prática do atendimento do tratamento de feridas, tá bom? Então vamos lá. Agora tem uma questão que é muito importante eu falar para vocês. Tem algo que me direciona na hora que eu vou escolher a cobertura para tratar minha ferida. E uma dessas questões, né, isso que me direciona é o exudato, a quantidade de exudato. Então, se eu tenho uma ferida cavitária, igual essa, tá? A minha bordinha até descolou aqui, ó. Se eu tenho uma ferida cavitária igual essa, e essa ferida tem grande quantidade de exudato, mas aonde eu trabalho eu só tenho hidrogel. Se eu colocar hidrogel dentro do leito dessa ferida cavitária, sabe o que vai acontecer com esse exudato que tem aqui? Ele vai aumentar, aumentar, aumentar ainda mais. E vocês já assistiram o vídeo que eu deixei aqui de exudato? Então assistam. Se eu tenho uma quantidade aumentada de exudato no leito da ferida, esse exudato ele vai transbordar na borda, ele vai chegar até a borda, e aí essa umidade vai se concentrar aqui, e aí eu vou ter aquelas bordas esbranquiçadas, que são as bordas maceradas. Pronto, como a ferida fecha de baixo para cima e das bordas para o centro, eu já não tenho uma borda que me ajude a fechar essa ferida, tá? Porque a borda macerada, ela é uma borda inviável. Tudo bem? Então vamos lá. Eu preciso entender o que a minha ferida precisa. O que ela tá me dizendo? Mas um indicador que é muito importante é a quantidade de exudato que eu tenho no leito da ferida. Olha só que diferença. Se eu tenho uma ferida seca, sem exudato, eu preciso levar umidade. Outra primícia do tratamento de feridas. Toda ferida precisa de um meio úmido para cicatrizar e ela precisa estar ocluída, tá bom? Então, o que acontece? Eu preciso olhar para a ferida e entender qual é a quantidade de exudato que ela tem
para que então ali eu determine qual vai ser o tratamento que eu vou fazer com ela, tá bom? Tem evidências já científicas que a gente sabe que o meio úmido, ele é o meio mais rápido para a ferida cicatrizar. Ah, Camila, então tem que ter muita umidade? Não, é o meio úmido gerenciado. É aquele meio úmido que ele não é seco, ele não tem pouca quantidade de exudato, ele tem a quantidade exata. Por isso que hoje no mercado, o que mais que a gente tem? A gente tem as coberturas, tá? Que são próprias para gerenciar o meio úmido na quantidade exata. Essas coberturas, elas provocam um microclima ideal para o processo de cicatrização. Então, não é muito e nem pouco e nem zero exudato. Eu preciso ter a quantidade exata para que o meu processo de cicatrização aconteça, tá? Eu preciso ter esse exudato em equilíbrio no leito da ferida, tá bom? Eu tenho que manter o meio úmido ideal no leito da ferida. E é por isso que hoje no mercado a gente tem muitas coberturas para isso, tá? Então, gente, primeira dica que eu dou no que usar na ferida: não decore nome de produto, porque se você decorar nome de produto, você, quando olhar para a ferida, você vai ficar procurando aquele produto. Só que aquele produto, às vezes, não tem onde você trabalha. Aí você muda de serviço, também não tem lá, ou lá tem um outro produto que não tem nada a ver com aquele que você trabalhava, tá? Por isso que eu preciso entender o que é a linha de raciocínio de cada produto. Qual a função de cada produto exatamente, tá bom? Então, se eu sei para que serve um hidrogel, e esse hidrogel ele serve para levar umidade, porque ele é água em gel, eu sei que se eu aplicar ele numa ferida seca, ele vai levar umidade. E se ele leva umidade para uma necrose coagulativa, ele vai potencializar o quê? O desbridamento autolítico, entende? Desculpa, gente. Por isso que a gente precisa entender, não é sobre o nome do PHMB, a marca do AGE, a marca do hidrogel. Eu preciso entender qual é a função de cada uma das coberturas, porque marca a gente tem N marcas no mercado, tá bom? Mas a gente precisa entender o que de fato funciona para aquele momento da ferida, tá bom? E existem 6 tipos de coberturas que são assim padrões e que a gente precisa escolher entre elas em que momento da fase da cicatrização a ferida se encontra e o que eu vou escolher para aquela fase para então cicatrizar minha ferida, ok? Então vamos lá, são 6, tá? Então a gente tem os hidrogéis, a gente tem as coberturas que são absorventes, a gente tem as coberturas de proteção, a gente tem as coberturas não aderentes, a gente tem as coberturas antimicrobianas, a gente tem as coberturas antibiofilme, tá? Então, basicamente, quando eu olho para a ferida e avalio a ferida, eu preciso entender qual é o momento que a ferida se encontra para mim escolher entre essas coberturas, tá? E óbvio, né? Não vamos esquecer da limpeza. A higienização da ferida, ela é a primeira etapa e é a etapa fundamental. Então, hoje no mercado, a gente tem soro fisiológico, a gente tem solução de PHMB, a gente tem água ionizada, água destilada. Você precisa, então, encontrar ali na sua unidade, onde você trabalha, o que você tem de acessível, o que você vai utilizar para realizar a higienização da sua ferida, tá bom? Eu, Camila, tenho como padrão ouro no atendimento do meu tratamento soro fisiológico e também a solução de polihexanida, tá? Então, são 2 soluções de higienização de limpeza que eu utilizo, tá? Não vivo sem elas. De preferência, eu utilizo a solução de PHMB em espuma, principalmente porque eu atendo muito a domicílio, tá bom? Então, são essas coberturas que você vai identificar qual é a necessidade que essa ferida tem e você vai prescrever, tá bom? Vai prescrever qual é a cobertura exata para aquele momento que a ferida está apresentando para você, tá bom? Deixa eu te falar uma outra coisa, eu tenho um Instagram onde também ali eu costumo colocar a rotina dos meus atendimentos. Eu faço muito atendimento domiciliar, eu faço tratamento de feridas domiciliar e daí eu coloco lá vários insights daquilo que eu realizo no meu dia a dia. Então, se você ainda não me segue no Instagram, o meu Instagram é _Camila
Desculpa, é @Camila_Oliveira_enfermagem, tá? Te espero encontrar lá, já entra lá, já começa a me seguir, porque lá eu coloco vários conteúdos também que vão te ajudar aí a se especializar, a se capacitar no tratamento de feridas, tá bom? E você que é paciente que tá me assistindo aqui, se você tem alguma ferida e você tem alguma dúvida, se você precisa de um tratamento, lembre-se, procure um profissional especializado e capacitado no tratamento de feridas, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para trazer hoje para vocês sobre o que usar na ferida, tá? Então, lembrando que a gente tem que primeiro avaliar a ferida, entender que a gente precisa de um meio úmido para cicatrizar. Esse meio úmido ele tem que ser muito bem gerenciado, ele não pode ser em falta e nem em excesso, tá? E a gente tem algumas coberturas padrões para utilizar. Coberturas como hidrogéis, a gente tem coberturas absorventes, coberturas não aderentes, coberturas protetoras, coberturas antimicrobianas e coberturas antibiofilme. Avalie a sua ferida, identifique a necessidade dela e comece o tratamento. Te espero no próximo vídeo.